Fala galera que assiste esse canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você já é inscrito, já deixa aquele like, já compartilha com as pessoas para espalhar o evangelho. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal para não perder nada do que acontece por aqui. Como vocês podem ver, nós estamos num cenário diferente aí porque eu estou em viagem. Eu estou aqui em Imperatriz do Maranhão, vim para gravar um filme cristão, estou como diretor de elenco, foi uma baita oportunidade aí que Deus me deu e estou muito feliz com tudo isso. Mas enfim, não é sobre isso que eu vim falar hoje. Quem sabe no outro dia aí eu farei um pouquinho mais sobre o processo desse filme. Enfim, vocês vão poder me acompanhar um pouco mais lá nas redes sociais. Se quiser me seguir, lucasg.art, lá eu compartilho um pouco mais do que está sendo aqui no dia a dia e tudo mais. Mas aqui eu vou ser bem sincero com vocês, galera. Hoje é um dia que a gente gravou uma ceninha, duas ceninhas só, e eu voltei um pouco mais cedo pro hotel. E eu falei assim, vou aproveitar essa oportunidade para falar com a galera do YouTube. E eu vim preparado para uma mensagem. É uma coisa que Deus vem tratando muito no meu coração, mas quando eu abri a Bíblia em outro versículo. E quando eu li aquele versículo que estava grifado e tudo mais, eu falei, caraca, Deus, é sobre isso que o Senhor quer falar? Então tô aqui, então me usa. E então eu vou deixar a minha mensagem para um outro dia e quem sabe no momento certo Deus vai trazer isso à tona novamente, mas eu vou falar aquilo que Ele quer que eu fale. Hoje, exatamente nesse dia 5 de dezembro, numa sexta-feira, onde Bolsonaro ele indicou o seu filho, né, o Flávio Bolsonaro, para assumir aí o seu lugar, digamos assim, como candidato, né, em 2026. A gente sabe que 2026 vai ser um ano de eleição no Brasil. E enfim, eu ia ficar quieto sobre isso. Mas, enfim, eu abri a Bíblia e Deus falou assim, eu quero que você fale sobre isso. Eu falei, caraca, Deus, faz tanto tempo que eu não falo sobre política. Eu sempre gostei de falar muito sobre política, para quem, né, é recente, me conhece recente, mas eu desde o meu ensino médio eu gosto muito de estudar sociologia, filosofia, história, né? Por ser artista também, essa questão do artista de estudar a sociedade, eu sempre gostei muito de estudar tudo isso, além, claro, hoje estudando mais a fundo ainda a teologia, né? O estudo bíblico, mas enfim, eu sempre gostei de estudar, né? Enfim, desde a Grécia Antiga, como que a gente tem hoje ainda, né? A democracia que a gente vive como um todo, eu sempre fui muito curioso nessa área. E eu já debati muito, essa é a verdade, eu já debati muito, principalmente na adolescência ali, com os meus 18 anos, até meus 19 ainda eu batia muita coisa, aí chegou um momento e falei, cara, quer saber, você acredita naquilo que você quiser, eu vou acreditar naquilo que eu quero. Enfim, eu parei de falar sobre política, claro que eu tenho minha opinião sobre muitas coisas ainda, mas acima de tudo a gente está aqui para falar sobre a palavra de Deus, é sobre isso que serve este canal. E enfim, então eu vou trazer algo que Deus ele já falou comigo há algum tempo atrás e eu guardei muito para mim sobre isso, mas quando eu abri a Bíblia hoje, como eu falei no começo desse vídeo, eu li esses versículos e eu falei, caraca, Deus, o Senhor quer mesmo que eu fale sobre isso? Então beleza, então vamos falar. E o versículo que está lá está em Amós 5, eu vou ler a partir do verso 23. Eu estou lendo na versão NTLH, então ele fala assim o seguinte: parem com o barulho das suas canções religiosas. Caraca, olha só que forte. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não pare de correr. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentam sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? Aí eu vou pular lá para Amós 6, a partir do verso 4. Ai de vocês que gostam de banquetes e que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Falei, caraca, Deus, que forte isso, né? Isso aqui eu já tinha lido há algum tempo atrás e por isso que está marcado na minha Bíblia.
E aí quando eu fui abrir a Bíblia, caiu exatamente nessa passagem. Eu falei, caraca, e hoje é exatamente no dia que o cara vai lá e se coloca o filho dele para concorrer à presidência. Eu falei, caraca, Deus, tem alguma coisa aí então, né? Tem uma revelação que o Senhor quer falar, quer me usar, então eis-me aqui. E aí, quando eu li isso, me veio uma outra passagem que vai complementar, lá em Neemias. Ele vai falar assim, Neemias 9, a partir do verso 35 até o 37. Com a tua bênção, reis governar o teu povo, que estavam vivendo na terra grande e boa que lhe deste. Mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das tuas más ações. E agora, nós somos escravos na terra que nos destes, essa terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis que pusestes para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Quando eu li essa passagem em Amós, onde Deus vai falar sobre a justiça, sobre a gente pensar nisso, né? Em vez disso, eu quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e honestidade seja como um rio que não pare de correr. E ele vai falar, mas não se importam, vocês não se importam com a desgraça do país. E lá em Neemias ele vai falar que nós somos escravos na terra que nos destes por conta dos nossos governantes, por conta dos reis que não adoram mais a Deus. E eles fazem o que querem conosco, com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Eu paro para olhar essas passagens, Deus já tinha falado comigo isso no meu secreto, isso em algum outro momento. E quando ele me trouxe agora essa mensagem para falar sobre isso, eu falei, cara, então beleza, então Deus, eu vou falar. Se o Senhor quer me usar, que eu seja como Neemias, que eu seja como Amós. Em Amós, um pouco mais para frente, ele vai escrever o seguinte, em Amós 7,14, ele vai falar assim, Amós respondeu, não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido das figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus, o Senhor. Cara, quando eu li isso, eu fiquei, caraca, Deus. O Senhor usa Amós, o Senhor usou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Me usa também. Quando Amós fala, eu não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando, eu sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Eu me coloquei no lugar e falei assim, Deus, eu não sou ninguém para falar da tua palavra. Eu sou apenas um ator, um diretor, eu só trabalho com a minha arte, é isso que eu quero fazer. Mas se o Senhor quer me usar, ei, estou aqui. Assim como Jeremias, assim como Neemias, assim como Amós denunciaram durante muito tempo a corrupção em seus países, a idolatria que existia naquele povo, naquele período. Eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu fale para esse povo, eu estou aqui então para isso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, meus amigos, é entender que nós como cristãos, nós somos participantes de uma sociedade que está carente do amor de Deus. Eu não estou aqui para falar sobre lado A, lado B, eu não estou aqui para falar sobre esquerda, sobre direita, eu não estou aqui para falar sobre Jair Bolsonaro ou sobre Lula, eu não estou aqui para falar sobre partido político, eu estou aqui para falar sobre Deus, eu estou aqui para falar sobre Jesus, e eu vim aqui com uma mensagem que Deus falou assim, eu preciso que você fale a esse povo, tudo isso que se passava lá com Neemias, tudo isso que passava com Amós, está acontecendo hoje no Brasil, e é isso que está acontecendo, meu povo. Quando a gente para pensar em Neemias, cara, escuta isso. É como a gente se sente hoje, muitas vezes eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado e nós estamos profundamente aflitos. Eles mandam no sistema judiciário, eles mandam na economia e a gente como povo de Deus fica como? Nós entendemos que somos filhos de Deus, que somos servos de Deus e Deus sempre vai dar pra gente tudo aquilo que Ele precisa, assim como eu falei no último vídeo, sobre todos esses testemunhos que a gente tem vivido, milagres e maravilhas, mas nós precisamos entender que também nós estamos num sistema corrupto que existe aqui na Terra. Nós nascemos no mundo pecaminoso e o que nós estamos fazendo como cristãos? Nós precisamos avançar e espalhar essa mensagem cada vez mais e mais,
para quem sabe daqui a algum tempo exista governantes que realmente governem a partir da base da palavra, a partir de uma base bíblica. E entendam, meus amigos, saibam diferenciar. Eu já falei outra vez aqui sobre um vídeo, já falei um vídeo aqui também falando sobre isso, sobre como nós precisamos nos blindar e entender os falsos profetas. Quando Jesus fala sobre que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, ele não fala sobre o inimigo, sobre o diabo, não. Ele fala sobre os falsos pastores, sobre o lobo em pele de cordeiro. E como a gente, como cristão, nós precisamos estar atentos a não ouvir os falsos pastores, onde eles querem nos mandar por um caminho, mas ei, pera lá, esse caminho é da perdição, ele está te enganando. Nós, como os cristãos, precisamos chegar a esses locais, chegar a esses lugares e falar do amor de Jesus, para quem sabe a gente possa ter governantes decentes, governantes que governam debaixo de uma palavra, debaixo da palavra de Deus, onde a gente possa um dia, se a vontade dele permitir, cara, eu quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, honestidade seja um rio que não para de correr. Eu estava ouvindo esses dias um vídeo falando sobre uma questão, eu gosto de estudar um pouco da economia, e eu estava ouvindo um vídeo de um cara que ele estava falando exatamente sobre essa questão econômica do país, onde os investidores olham de fora e falam assim, caraca, o Brasil, ele é governado por presidentes que já foram presos ou que vão ser presos. Como que fica a nossa imagem? E não é sobre a nossa imagem. Eu não quero que o Brasil olhe e fale para nós, nossa, é um país legal. Não. A ideia, galera, é transmitir Cristo. E olha só que Neemias vai falar sobre isso também. E agora nós somos escravos na terra que nos destes, essa terra boa que nos alimenta. Pessoal, pelo amor de Deus, o Brasil é um país rico, riquíssimo em tudo. Nós temos comida boa, nós temos rios, nós temos mares, nós temos fauna, nós temos flora, nós temos um monte de coisa. E por que que nós somos escravos dessa terra? Por conta de governantes que não sabem governar, por conta de uma ganância, por conta de uma falta de justiça, uma falta de honestidade, onde precisa abrir lava-jato, precisa abrir tantas e tantas burocracias para que possa investigar os nossos governantes, e a gente fica, caraca, e aí? Como eu falei no começo, eu não queria falar sobre isso, mas se Deus mandou, galera, 2026 é ano de eleição. Vamos pensar. Vamos realmente colocar a mão na consciência como cidadão e como cristão e não se deixar enganar pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, pelas pessoas que falam em nome de Deus, mas não são de Deus. Talvez as duas últimas eleições ela foi muito pautada numa discrepância tão grande, sabe, em dois extremos tão gigantes, onde uma massa evangélica foi manipulada de uma forma tão grande ao mesmo tempo, e eu fico triste com isso. Deus não fez a gente para ser manipulados, Deus fez a gente para ser seres pensantes e pensar em quem nós vamos colocar no poder. A palavra de Deus fala que Deus é que concede todas as autoridades. Deus é quem escolhe. Mas nós somos instrumentos para isso também, de falar, ei, quem é que está defendendo Cristo de verdade? Não só da boca para fora. Quando Deus fala aqui através da vida de Amós, onde ele vai falar, ei, para com o barulho das canções religiosas. Eu não quero mais ouvir a música das harpas. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentam sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? O que isso quer dizer? Durante os 40 anos do deserto, Deus não precisou disso tudo. Ele só precisou que o povo dependesse dele e cresce nas suas boas promessas. Deus nunca deixou a gente na mão.
Mas a gente precisa entender que, como cidadãos deste país, para onde que ele está indo? Deus nos deu uma terra boa, uma terra fértil. O Brasil é um país incrível se não fosse a corrupção. O Brasil é um país incrível se não fosse todas as coisas erradas que acontecem. Começando pelo jeitinho brasileiro. Começa nas pequenas coisas. E a gente, como cristão, nós precisamos entender a nossa missão de verdade. De mostrar o Evangelho. Para que isso, quem sabe, lá na frente, daqui 2, 3, 4 eleições, não sei, nós possamos ter um governante de verdade e falar assim, caraca, agora todo mundo tá feliz, todo mundo tá legal, tá governando pro povo de verdade, não pensando no próprio umbigo. Esse é o mal do ser humano, o ego, a vaidade. Esse foi o pecado inicial, lá de Lúcifer, o orgulho. Se Lúcifer não tivesse sido orgulhoso, ele não teria sido lançado na terra, uma terça parte dos anjos. Então a minha oração é que todos os dias Deus quebrante o meu coração, quebrante o coração dessa nação, e quebrar todo esse orgulho, toda essa vaidade, para que a gente possa viver completamente a boa, perfeita e agradável vontade dele. A gente pode viver um país onde o nome dele seja exaltado. E graças a Deus, pela honra e glória dele, nos últimos tempos eu venho vendo que muitas pessoas que estavam perdidas, assim como eu, foram encontradas novamente, ou se encontraram de verdade com Jesus Cristo. Muitas pessoas que não conheciam Jesus estão conhecendo. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas que isso não pare de acontecer, para que realmente dia após dia o amor dele possa ser celebrado, para que, quem sabe, de alguma forma, a gente possa vir ter um governo decente, a gente possa ter uma autoridade decente nos poderes, desde o presidente da república até o vereador da sua rua. Então que haja justiça e honestidade, porque é isso que o país precisa, porque é isso que está na palavra, é isso que Deus quer da gente. Chega de jeitinho brasileiro, chega de tipo, não, vamos fazendo aqui, vamos passando a perna, o malandro, né? Pra quê? Não é isso que Deus quer, não. Então a mensagem de hoje é isso, meu povo, pra gente pensar. Eleições de 2026 está aí, está chegando. Que todos os dias a gente possa cumprir a vontade dele, né? Levando a mensagem dele, sendo bons cristãos, ou melhor, sendo cristãos, porque sendo cristãos nós somos bons, né? Essa falácia de existe crente, não. Se a gente é constrangido pelo amor dele, a gente ama como ele nos amou, a gente evangeliza como ele nos trata, e a graça dele nos sustenta, a misericórdia, a graça dele, é isso que a gente precisa, e amar uns aos outros como ele nos amou. O evangelho é sobre adoração, mas também é sobre isso aqui, é sobre a sociedade que a gente vive. A gente nunca deve esquecer. Como eu falei, eu não estou me posicionando hoje como esquerda ou como direita, e eu não quero esse papo mais. Eu já fui esse cara muito militante. E meu intuito desse vídeo não é militar, não é falar vota em tal, vota em tal. Eu não estou aqui para dar opinião política. Eu não sou formado nisso. Mas eu estou aqui, sim, como um cristão que estuda a sociedade e entende o meu papel como evangelista de falar para cada um: ei, o que a gente precisa é do amor de Deus. Lucas, em quem eu voto? Eu não sei mais em quem confiar. Peça sabedoria. Lá em Tiago está escrito: se te falta sabedoria, é só pedir. Então que a gente possa ser sábios, que a gente possa ter uma consciência realmente e não ser levado pela manada, não ser levado pela opinião de qualquer pessoa. Entenda os políticos que estão aí, entenda e veja quem eles são de verdade, não da boca para fora, mas que realmente se eles vivem o evangelho de verdade.
É isso que a gente precisa. A gente não precisa de uma bancada evangélica que não prega realmente o amor de Cristo com as suas atitudes, que muitas vezes envergonham o nome de Jesus. A gente precisa realmente de cristãos que estejam dispostos a servir uma sociedade, porque basicamente o papel do político é isso. Eles estão aqui para servir a sociedade. E o que o Evangelho nos propõe? Que a gente sirva o tempo todo. Se você quer ser o maior, que seja o menor. É isso, galera. Beijo, abraço e até o próximo vídeo. Valeu!